Nosso querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse sábado. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é tão consistente, tão bondoso conosco. Quero te pedir tua bênção sobre cada um dos que estão aqui, para que esse estudo seja bom, para que possamos aprender mais de ti, mais do mundo em que nós vivemos, e que teu nome seja exaltado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai continuar falando sobre aquele tema que a gente começou há umas 2 semanas, eu acho. E vocês viram o tema, né? A história legal de Roe versus Wade, parte 3. E vamos começar, então. Para começar, eu queria usar uma frase Catherine Colbert, tá? E a frase dela é a seguinte: Roe versus Wade estará morta dentro de 1 ano. Então, como eu disse, essa mulher, Catherine, ela falou essa frase em dezembro de 2021. E ela foi advogada de 2 casos com relação ao aborto na Corte Suprema. Inclusive, um dos casos que a gente esteve discutindo, que foi o Planned Parenthood, né, que é a maternidade planejada, versus Casey, de 1992. Então, esse era um caso muito importante. Então, ela disse essa frase há alguns meses atrás, e ela tem um histórico, né, de advogar por mulheres que precisavam de abortos e de outros cuidados reprodutivos durante vários anos. E o que vocês acham que fez com que ela fosse capaz de fazer uma predição tão certeira? É uma pergunta. Eu gostaria que se alguém quisesse comentar. Eu acho que muito do que aquilo que a gente chama de predições, elas são baseadas em verificações do passado, ou até mesmo do presente. Então, ela observou algumas coisas acontecendo e, com isso, conseguiu ter lucidez, né, discernimento para poder enxergar mais a fundo. Exatamente. Foi conhecendo a história que ela pôde chegar a esse, entre aspas, uma predição das coisas que aconteceram. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Conhecer as histórias, os contextos, o processo em que os eventos vão se dando, é assim que a gente faz também com a profecia, né? A gente vê eventos do futuro, eventos do presente, espelhados no passado também. E esse estudo de Roe vs. Wade, dos direitos reprodutivos das mulheres, da igualdade entre os sexos, tem a ver com profecia e também com o que a gente chama de a lei dominical, né? E agora eu queria fazer uma pergunta para ver se vocês podem contribuir com algo. Por que o direito ao aborto é importante para as mulheres? Por que é importante? Ontem a Tess falou sobre isso na apresentação dela. Então, eu acho que quem assistiu a palestra ontem talvez já sabe a resposta, mas talvez seria algo no sentido de é algo que diz respeito aos direitos fundamentais de uma pessoa, né? No caso da mulher, de poder decidir por si mesma sobre o seu próprio corpo e não ter essa liberdade de decisão tomada por outras pessoas, por homens, né? Os juízes, né? Tem a ver com a emancipação, né? Que ela é autossuficiente de de ter mais direitos do que um comecinho de vida que é discutido em que momento ele começa, né? Até se falou de um conjunto de células, né? Que de repente tem mais direitos que a própria mulher, né? Interessante. Obrigada, Gabriela. Carla. Teve uma frase que ela disse ontem que eu
Voltei depois várias vezes no vídeo e fiquei meditando. Ela fala que liberdade e igualdade estão igualmente envolvidos. E é uma frase para se pensar, porque uma vai trazer a outra. É verdade. Eu queria fazer um comentário, porque, segundo a própria estatística que ela apresentou também, se eu não estiver enganado, 61% do público nacional americano ele aprova o aborto. E parece que uma outra estatística, acho que é 54%, 51% das mulheres americanas, elas também querem o aborto. Então, se tem uma estatística que está informando que tanto a maioria da nação, como a maioria das mulheres americanas, querem o aborto, eu não vejo razão, no caso, o Supremo Tribunal lá, negar isso, quando, baseado numa informação pública, a maioria quer, a maioria acha que pode ter, o aborto pode ser assim, ter liberado, assim, claro, onde quando o Estado ele absorve a ideia e promove isso também, né? Para ser mais seguro para todos. E no Supremo Tribunal, assim como na igreja, né, nas câmaras partidárias, políticas, as coisas acontecem por voto, né, ao voto. E na maioria, ou seja, as decisões são feitas em função da maioria dos votos, não é assim? Sejam eles positivos ou negativos. Tendo isso como premissa, o tribunal, assim, o Supremo Tribunal Federal Americano, comprando no Brasil lá, eles deveriam votar, eles deveriam aprovar. Eles teriam que aprovar. Por quê? A nação aprova e as mulheres aprovam, entendeu? Entendo. Mas assim, tá. Assim, a pergunta era por que o aborto é importante para as mulheres? Você tratou de um tema da vontade da nação, de que as pessoas elas querem ter o acesso a isso. A minha pergunta era por que o aborto, o direito ao aborto é importante para as mulheres? Por exemplo, se eu pergunto por que uma alimentação saudável é importante para as crianças, eu tenho que dar as razões de por que aquela alimentação faz bem para minha saúde, e não simplesmente dizer que as mães das crianças querem que suas crianças tenham comida, entende? Então, assim, eu acho que assim a gente estaria entrando em outra coisa, mas a vontade do público está refletida naquelas pessoas que elas elegem também como presidentes. E esses presidentes, eles vão escolher os seus juízes, e esses juízes são aqueles que vão dar interpretação à Constituição. E não somente isso, existe uma contradição entre o que eu professo e o que eu faço na prática. Porque eu posso estar dizendo de que eu apoio a liberdade e os direitos reprodutivos de uma mulher, mas eu estou negando o aborto em outras formas, ou na minha participação social eu estou julgando as mulheres que estão fazendo isso, eu estou cobrando as mulheres de que elas tenham filhos, para quando vai ser o bebê, por que você não deu para adoção, por que você é uma mulher desnaturada que deu para adoção, entende? Tipo, todas essas coisas. Assim, tá. Rose, Eu ia falar sobre isso, mas eu acho que, como não está pertinente para o assunto que você começou, que é por que é importante para a mulher ter direito ao aborto, foi essa a pergunta? exato. Por que é importante para as mulheres? Por que o movimento feminista, desde o início, entendeu que era importante para a igualdade entre as mulheres e os homens o direito ao aborto? É, é, porque isso está ligado diretamente a um direito civil, a um direito, e que está ligado principalmente à mulher, a um direito da mulher, né, de decidir
o que ela vai fazer com relação ao corpo dela, e que é um direito comum a todos e universal. É o meu corpo. Então, não é o governo que decide por mim, não são as pessoas que vão decidir por mim, mas eu posso decidir, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. Obrigada, Rose. Então, assim, o direito da mulher decidir, eu acho importante, mas para mim nunca foi suficiente essa explicação. Eu acho que eu sempre precisava de mais. E eu acredito que a apresentação da tese ontem deixou claro, dentro de um contexto e dentro da história, por que era importante esse direito de decisão. Então, vocês falaram sobre a emancipação da mulher, certo? Ontem, a anciã Tess falou sobre a emancipação da mulher, sobre as conquistas da primeira e da segunda onda do feminismo, que estavam baseadas no feminismo radical, que ela define como tendo dois princípios fundamentais. E vocês lembram quais são esses dois princípios fundamentais que a gente deveria resgatar para a gente julgar o nosso mundo, o que a gente lê hoje? Dois princípios fundamentais do feminismo. Pessoal é político. Uhum. O que mais? Que o sexismo é a forma de discriminação mais bem fundamentada, mais enraizada, mais antiga do mundo, certo? Sendo consequência, a gente sabe que foi consequência do primeiro pecado na humanidade. Então, a primeira onda ela teve como objeto o voto, e a gente viu ontem que esse voto não foi capaz de emancipar as mulheres. E por que o voto não pôde emancipar as mulheres? Porque existia uma estrutura social que as reprimia. O papel da mulher na sociedade, uma estrutura baseada no poder do homem, e eles precisavam que a mulher ocupasse um determinado lugar na sociedade para manter essa estrutura patriarcal. A mulher, ela não tinha uma voz social. Ela, quando se casava, ela perdia o direito à propriedade, ela não podia trabalhar, não podia fazer negócios. As mulheres se casavam cedo, tinham muitos filhos, e a responsabilidade da casa de todos esses filhos recaía sobre ela. Ela era totalmente dependente. E se a gente for olhar se a gente for olhar bem, essa estrutura tem muitas semelhanças com a estrutura da escravidão. Então, tendo em conta esse contexto, aí entra o que a Rose estava falando, né? A mulher, ela tem direito de escolher por si mesma. Sem essa história, não dá para a gente afirmar e achar que as pessoas consigam enxergar olhando para a sociedade onde elas estão inseridas, porque elas estão acostumadas com isso, elas acham que tudo isso é normal. E isso também é o que o Marcos falou aqui no chat. A mulher não precisa de um porta-voz ou alguém que decida por ela. Só faz sentido se a gente olhar para a história, para o contexto de como as coisas se deram no mundo. Então, eu gostaria que a gente olhasse para o conceito de cidadão. É um conceito de cidadão que eu procurei aqui e encontrei no Wikipedia mesmo. Alguém poderia ler para mim? Cidadania, do latim civitas, que quer dizer cidade. Corresponde no direito ao vínculo jurídico que traduz a condição de um indivíduo enquanto um membro de um Estado ou de uma comunidade política, a que designamos cidadão,
constituindo-o como detentor de direitos e de deveres perante essa mesma entidade, num determinado território que este administra, e ao exercício da sua prática. Estes direitos e deveres devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação com outro cidadão. São esses recursos e práticas que, segundo Dalmo de Abreu Dallari, dão à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida social e do governo de seu povo. Muito obrigada. Então, aqui nessa definição de cidadão, a gente vê que o cidadão é aquele que possui direitos e deveres dentro de uma sociedade, que pode participar ativamente da vida social e do governo de seu povo. Então, levando em consideração essa definição, as mulheres poderiam ser consideradas cidadãs? Sim. Você acha que sim? Em que sentido? Você pode me explicar? Nesse contexto do texto, sim. Mas se você está perguntando em como é hoje, de acordo com os nossos governantes, não. Por que você acha que a mulher não pode ser considerada cidadã hoje? Lembra que eu estava falando de um contexto assim anterior a Roe versus Wade, anterior ao movimento feminista, antes de a mulher conseguir o voto? Ah, sim. Não. Então, antes... Desculpa. Pode falar. Então, a sua pergunta é sobre o texto do significado de cidadania, olhando isso e falando, perguntando se uma mulher pode ser considerada uma cidadã ou eu estou enganada? Se a mulher, nesse contexto em que a gente estava falando, poderia ou não ser considerada uma cidadã de acordo com a definição de cidadania do texto. Entendi, agora eu entendi. Não, não poderia. Obrigada. É isso aí. Então, não poderiam ser consideradas cidadãs iguais. E se alguém dissesse que essa mulher era uma cidadã, ela seria considerada uma cidadã de segunda classe. Não vocalmente dizendo, porque as pessoas não gostam de falar isso, mas os fatos atestavam que ela era, ou ela tinha um lugar na sociedade como uma cidadã de segunda classe. Então, ontem nós aprendemos sobre duas mulheres, né? A Margaret Sanger e a Catherine McCormick. A Margaret, ela popularizou o termo de controle de natalidade e abriu a primeira clínica de natalidade dos Estados Unidos. E também organizações que, no desenrolar da história, vieram a ser o que hoje é a rede, né, de clínicas Planned Parenthood, maternidade planejada, que é aquela que soa familiar, né, daquele caso Planned Parenthood versus Casey de 1992. Então, essa clínica, ela começou com orientação às mulheres, métodos anticonceptivos e etc., e não necessariamente com aborto. Ela só começou a conceder abortos depois de Roe versus Wade, depois de algum tempinho, certo? Começou assim com anticoncepção. Então, ela como enfermeira, ela viu o sofrimento das mulheres por elas não saberem se cuidar no sentido de prevenção sexual. E você até falou que a mãe dela tinha tido 18 filhos, que morreu com tuberculose, com câncer de colo de útero, que também é um tipo de câncer prevenível sexualmente. E então ela decidiu trabalhar na educação de mulheres, né, e no controle de natalidade. E a outra mulher, a Catherine, ela
financiou o desenvolvimento da primeira pílula anticonceptiva. E juntas elas se tornaram o que se conhece como as mães da pílula. E elas diziam que a contracepção feminina é uma pré-condição para a emancipação das mulheres. A emancipação, isso é importante, tá? O controle de natalidade era importante para isso. E levando em conta de que, inclusive hoje, com a melhora e com o desenvolvimento de novos métodos anticonceptivos, não existe nenhum método anticonceptivo totalmente seguro, 100% seguro, então o aborto seria um plano B para essa igualdade, para uma igualdade social, econômica da mulher, certo? Para a emancipação da mulher. Só uma curiosidade, hoje o anticonceptivo que mais previne gravidezes é um método de progesterona que se coloca, que se inserta, né, subcutâneo na mulher e fica liberando. E esse método ele tem um 97% de proteção contra a gravidez a mulheres que têm relações sexuais, né, durante o ano. Em um ano, 97% das mulheres não vão ficar grávidas e 3% sim. E esse é o método mais efetivo. Ou seja, para aquelas mulheres que não desejam ter filhos, seria um plano B não ideal, não perfeito, mas é o que precisa ser feito no caso de muitas vidas, né? Tem a vasectomia também hoje. Uhum. Então, falando de emancipação, quem pode ler esse para mim, por favor, para nós? Emancipação é um termo usado para descrever vários esforços de obtenção de direitos políticos ou de igualdade, frequentemente por um grupo especificamente privado de seus direitos, ou, mais genericamente, na discussão de tais questões. Nos Estados Unidos, o movimento dos direitos civis dos negros, que culminou com a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, da Lei dos Direitos de Voto de 1965 e da Lei dos Direitos Civis de 1968, pode ser considerado como um avanço em relação à proclamação de emancipação, 1862, que abolira a escravatura um século antes. O que tem a ver? Obrigada, Carla. A gente está falando de emancipação das mulheres e agora você vem com esse negócio aqui de movimento dos direitos civis dos negros. O que tem a ver? Então, aqui a gente vê que um grupo de pessoas que não tinha direitos políticos ou de igualdade necessitam essa emancipação. Emancipação, nesse conceito, significa, então, o ato de libertar um indivíduo ou um grupo social ou equiparar o padrão legal de cidadãos em uma sociedade política. Então, se esses negros tinham sido libertos da escravidão 100 anos antes, por que eles precisavam ser emancipados? Por que eles precisavam do movimento de direitos civis? De que tipo de emancipação a gente está falando, então? Eles já eram livres? Eles já podiam votar? Por que eles precisavam ser emancipados? O que vocês acham? Creio que é parecido como aqui no Brasil, onde os escravos ganharam sua liberdade de um dia para outro. A liberdade só não era suficiente, eles estavam completamente despreparados para participar da vida social, não tinha educação, sabe? Não foram feitos esforços para receber essas pessoas para que pudessem participar ativamente da vida social. Eles estavam simplesmente livres, agora legalmente livres, não podiam ser mais escravos, mas não tinham recursos para abrir seus próprios negócios ou para comprar
terra e cultivar por si mesmos. Então, acabaram se tornando escravos novamente, porém agora no outro contexto, né? Uhum. Você disse que aqui no Brasil os escravos foram libertos, mas não havia uma estrutura social para recebê-los, né? Algo assim. Ou não? Sim, foi isso que eu disse, né? Que, ou seja, foram soltos e agora cada um tinha que se virar, mas é uma é muito injusto, sendo que os outros estavam aí com recursos, com dinheiro, com educação e, e essa classe, né, de pessoas escravizadas era numa posição muito desvantajosa, né, para poder participar agora ou para poder usufruir dessa liberdade que eles agora tinham. Tá bom, obrigada. Como você disse, como o Gabriel falou ali, eles tinham o direito, entre aspas, mas eles não tinham a igualdade. Eles não tinham, acho que o que faltava ali era exatamente isso. Eles não tinham o direito propriamente dito, eles não tinham as condições para poder se desenvolver como um cidadão, né? Então, eu acho que, como a emancipação diz, que seria direitos políticos, né? O direito, politicamente, como o direito ao voto, como estar livres, eles tinham, mas eles não tinham a condição social, não tinha a condição que todos os civis têm, né? Então, para mim, aí faltava a parte da igualdade. Exato, Rose. Isso mesmo. Então, faltava igualdade. A gente já vai discutir um pouco mais sobre isso que a gente esteve falando e sobre a relação que existe entre a desigualdade sexual e as desigualdades racial. Mas vamos falar do que viemos falar hoje, né? Já estamos falando, mas entrar no que nos motivou até essa apresentação número 3. Dobbs versus Associação de Saúde das Mulheres, Jackson. Na nossa linha da história legal de Roe vs. Wade, a gente tinha colocado vários casos da Corte Suprema. E o último desses casos era esse caso, do Dobbs, né? Então, esse caso ele ainda tinha que ser decidido pela Corte Suprema. E há 8 dias, na sexta-feira, dia 24/6, se deu essa decisão. Se tratava de um processo por uma lei do Mississippi que proibia a maioria dos abortos a partir das 15 semanas. Esse processo era um projeto de lei que estava para passar desde 2018, mas que não tinha entrado em vigor no Estado porque ela ia em confronto com as decisões do Supremo Tribunal dos Estados Unidos contra as decisões Roe e Casey, né, que diziam que você poderia fazer um aborto legal até a viabilidade fetal, até mais ou menos 24 semanas. Então, se o Mississippi ganhasse nesse caso, ou seja, se Dobbs ganhasse, Roe seria revogado. Então, o que isso significa, essa revogação de Roe? Agora é proibido você abortar nos Estados Unidos? Não necessariamente, né? Significa que, isso é importante, o aborto já não vai ser mais um direito protegido pela Constituição dos Estados Unidos e que agora cada estado vai ter a sua própria legislatura com relação a isso. Então, nos estudos anteriores, a gente já falou sobre como era antes de Roe,
das restrições estaduais e como isso dificultava o acesso às mulheres que tinham que viajar e etc. Os preços que eram cobrados para isso. E a gente também falou de que eu posso ter um direito no papel, mas existem diversas coisas que podem influenciar para que esse direito não seja exercido de prática, né? Afetando, assim, a igualdade. Então, nós falamos também das leis gatilho. Não creio que tenha ficado tão claro que essas leis eram, mas são leis estaduais que já estão em vigência, que predizem se um estado vai proibir ou não o aborto. E se estima que metade dos estados proíbam ou que dificultem muito o acesso. Por exemplo, se eu penso no Texas, que tem uma lei já vigente de que você não pode fazer um aborto depois das 5 semanas de gestação, mais ou menos, ou quando você tem batimentos cardíacos entre aspas, que não tem coração, você acha que um estado desse vai permitir um aborto depois de que Roe caia? Claro que não. Então, se estima que metade dos estados já não permitam que haja aborto. Então, a intenção hoje não é discutir esses temas que a gente já falou, mas discutir a constitucionalidade dessa decisão, tá bom? Deixa eu ver se tem comentário aqui no chat. O Marcos colocou: eles no passado ainda, assim como as mulheres hoje, tinham e têm deveres, mas direitos não. Verdade. E também se lhes privavam alguns direitos, né? Como, por exemplo, ou alguns deveres, como o direito ao voto, que acaba sendo um direito também, né? Direito social. Gabriel? Eu estava pensando o seguinte, que, de fato, o papel da Suprema Corte é dar a sua opinião se algo é constitucional ou não, ou é anticonstitucional. E, no caso, isso tem impacto sobre as leis estaduais, né? E tem um aspecto que eu vi sendo comentado nos artigos e tal, que ainda não está muito claro para mim. Mas o fato que o direito ao aborto ainda não foi legislado em nenhuma lei federal, pelo que eu entendo. E se fosse assim, seria um direito protegido. Mas, sendo que nesses últimos 50 anos não se deu esse passo, não aproveitou-se incorporar esse direito a uma legislação federal, agora sendo retirado a proteção ao aborto, ao acesso ao aborto, né, abre novamente as portas para os estados fazerem a legislação como eles bem querem, né, que vai ser em contra. Sim. Exatamente. Eles podem fazer como estado que eles quiserem agora, e não existe uma lei que fale de aborto abertamente na Constituição. E tem algo que você falou que é interessante, que os juízes, eles deveriam, eles são as pessoas que deveriam estar dizendo o que é constitucional ou não. Mas tem uma questão. A Constituição nem sempre é um documento fácil de se ler. É um documento escrito há muitíssimos anos atrás. E os juízes, o que eles têm que fazer? Eles têm que dar a interpretação dessa Constituição, decidindo casos na Corte Suprema. Então, com a decisão Roe versus Wade,
A interpretação foi de que sim, havia proteção para aquelas mulheres que precisavam ter abortos, mas não se fez nenhuma emenda que dissesse abertamente a palavra aborto. Da mesma forma que na Bíblia, nós não temos nenhum lugar que diga que a gente não pode ter escravos, mas existem princípios em que a gente pode interpretar e dizer isso não é da vontade de Deus, certo? A gente tem esse problema, né? Os estados agora podem fazer o que quiserem, a gente não tem uma proteção constitucional explícita. Mas eu gostaria de discutir isso com vocês, porque eu acho que já dá para vocês verem onde que eu quero chegar com esse exemplo que eu dei sobre os escravos, né? E sobre a Bíblia. Se eu digo que o aborto já não vai ser um direito protegido pela Constituição dos Estados Unidos, e cada estado vai ter agora a sua própria legislatura, a gente poderia falar de vários problemas que derivam disso. Então, será mesmo que a Constituição ela não poderia me dar apoio ao direito reprodutivo? A gente teria que olhar para a Constituição e para a Declaração de Independência. Será que realmente ela não poderia defender algo que emancipa as mulheres, que faz com que elas estejam em igualdade? Será que essa decisão foi íntegra com os princípios dos Estados Unidos? Vamos deixar aí, a gente vai discutir um pouquinho mais. Quando a gente fala de Roe versus Wade, a gente diz que a decisão foi possibilitada porque eles usaram uma emenda determinada. Qual foi essa emenda, por favor? Isso, a 14ª emenda. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. Essa emenda tem 5 seções. E a que a gente vai falar hoje é a primeira seção. Essa primeira seção fala de cidadania e de direitos civis. Quando a gente fala de emenda, de que a gente lembra? De remendar um pedaço de pano, de juntar algo. Ou seja, a gente está falando de algo que foi agregado à Constituição original. E como essa emenda surgiu? A gente já vai ver como que essa emenda surgiu. Aqui. Então, o Gabriel colocou aqui no chat, imagina que gira em torno da definição de quem é e que significa ser cidadão. Exato. A 14ª emenda consiste nisso. A definição de quem é cidadão dos Estados Unidos. Mas vamos ver como que essa emenda surgiu. Vamos ver a fundação dos Estados Unidos. Tem algumas coisas que eu não vou explicar muito, porque tem estudos sobre isso. Mas, se for necessário, vocês podem falar e a gente explica um pouco mais. Mas a gente tem aqui, Apocalipse 13:11. Vi subir da terra outra besta. Nós temos uma besta do mar e essa outra besta que emerge da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Então, a gente já sabe, assim, bem fundamentado de que essa besta, quem é? São os Estados Unidos, né? Ellen White explica, dá para a gente ver isso também com os estudos que Parminder fez sobre Daniel 2. A gente vê aqui no Grande Conflito 440.2 que essa besta foi vista subir da terra e que, segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Provavelmente a gente já viu esse estudo, mas significar que tem coisa mais natural que sair da terra do que brotar como uma plantinha? Não tem, né? É assim que acontece na natureza. Então, a gente está vendo que ela está brotando. E se ela está brotando, eu posso colocar ela numa linha da agricultura. Então, quais são as partes da minha linha da agricultura? Eu tenho o arado, eu tenho a chuva temporã, eu tenho a chuva serôdia e eu tenho a colheita. E essas 4 partes da linha da agricultura podem ser divididas por 5 marcos, né? Iniciando do tempo do fim. E eu fiz aqui mais ou menos um
desenho, né? A gente tem aqui o arado, chuva serôdia, ou chuva temporã, chuva serôdia e a colheita. Se eu tivesse que colocar uma plantinha subindo, onde que eu colocaria nesse desenho? Em qual parte? No arado, a gente trabalha a terra, né? Antes aqui a gente... Na segunda parte, isso, Rose, exatamente, ou seja, aqui, na chuva temporã. Então, a gente marca esse brotinho nascendo aqui. Então, aqui, para se alguém não viu ainda sobre a linha dos Estados Unidos, aqui está os Estados Unidos em 1798, que é o que diz Ellen White nesses textos aí, 1798, os Estados Unidos está ascendendo como uma plantinha aqui. Então, se eu olho para isso como a linha dos Estados Unidos, eu vejo essa dispensação, que é onde eu vou focar, é o arado. Então, antes daqui, a gente tinha a soberania papal, certo? Essas pessoas saíram da Europa e foram para uma nova terra para eles estabelecerem um reino em que não houvesse opressão civil ou religiosa. E eles, nesse arado, eles estavam preparando o terreno para tirar esses abrolhos, os problemas que estavam aqui no período de trevas. Então, aqui, a gente vê que nessa dispensação, nesse momento do surgimento dos Estados Unidos, a gente tem a confecção da Declaração de Independência e da Constituição. Eu não estou explicando muito, porque isso já é outro estudo. Mas isso daqui mostra quais eram os princípios que fizeram com que os Estados Unidos emergisse da terra como um cordeiro ou como um brotinho, a Declaração de Independência e a Constituição. Então, esses são os princípios que essa Declaração e a Constituição trazem os princípios que fazem com que os Estados Unidos possam ser uma potência, que seja é o segredo realmente da sua grandeza, certo? Então, se a gente vê aqui o que Ellen White está falando, ela comenta, né, que os chifres, semelhantes ao do cordeiro, indicam juventude, inocência, brandura, representam o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. E a gente viu que nessa linha, 1798, não é o tempo do fim, senão o primeiro marco, a chegada do segundo anjo. Suas ideias, entre aspas, tá bom? Suas ideias, as ideias dessas pessoas que colocaram os fundamentos dos Estados Unidos, tiveram guarida na Declaração de Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade, procura da felicidade. E eu agreguei entre os colchetes o que diz a Declaração de Independência, né? Isso não está no Grande Conflito. Para assegurar estes direitos, os governos são instituídos. Ou seja, fundamento dos Estados Unidos de que os governos eles estão para garantir os direitos inalienáveis dos cidadãos que se fundamentam em que todos os homens são criados iguais. Qual é o problema disso? O problema é que, embora os Estados Unidos professassem igualdade na Declaração de Independência e depois na Constituição, a cultura cegava a sociedade para o significado dessa igualdade. Obviamente, todos os homens todos os cidadãos, todos aqueles que eram iguais, eram os homens brancos que tinham uma posição social privilegiada. Claramente isso não se referia aos negros, claramente não às mulheres, claramente não aos imigrantes. Então, eles não tinham a noção do que eles tinham escrito nesse documento.
Então, a Constituição é um documento que abre portas para muitas interpretações, e os juízes da Corte Suprema são aqueles responsáveis por interpretar essas leis, dizer o que essas leis significam. Só que eles podem interpretar bem ou podem interpretar mal, como aconteceu muitas vezes na história dos Estados Unidos. Foi necessário, então, litígio, após litígio, para que se chegasse a uma declaração formal de quem é cidadão dos Estados Unidos de uma maneira explícita. Antes não era claro. Parece absurdo, mas foi assim, e nesse contexto que surgiu a 14ª emenda para dar uma explicação de quem eram esses cidadãos. Gabriel. Talvez para acrescentar ou para complicar, tem também essa ideia, né, que esse documento tenha sido, de algum modo, sido inspirado por Deus. Ou seja, do jeito que está escrito, é assim como Deus queria. Né? Então, sob esse pretexto, né, se você acredita naquilo, então se torna delicado argumentar algo diferente, né? Então se torna uma questão de exegese, como você entende o que está escrito, em vez de simplesmente admitir que aqueles pais fundadores não tinham a mínima intenção de incluir, de fato, negros, no caso, pessoas pretas, escravos. Né? Uhum. Obrigada. Aqui a gente continua com o texto do Grande Conflito. Os chifres semelhantes ao do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que processa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Ué, então eu estou vendo contradição desde o começo. Como assim? Por isso que a gente sabe que essa, né, pelos nossos conhecimentos da Ellen White, tudo, que essa fala, mas que essa voz de dragão se dá em que momento? Na lei dominical. Mas durante toda a história a gente vê como esse assunto ele vai se mostrando, como se dão essas contradições entre a profissão e a prática da nação, certo? Então, a fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas, leis, judiciárias, decisões do judiciário, seja das cortes estaduais ou da corte nacional, né, que a gente chama de Corte Suprema. A gente tem que olhar para isso. Eu vou pedir para que para alguém ler, por favor, esse preâmbulo da 14ª emenda na seção 1, que fala sobre cidadania e direitos civis. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem. Nenhum estado fará ou fará cumprir qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem qualquer estado privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal, nem negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis. Tá, Gabriel. Então você leu sobre privilégios e imunidades. Existe algum outro termo que você pode usar para privilégios e imunidades? Cidadania. Sim, também. O que mais? Privilégios. O que é um privilégio? Meu direito. Imunidade. Direitos civis? Oi? Direitos civis? Direitos civis. Exato. Tá.
Imunidade poderia ser proteção? Exato. Proteção, ser protegido pelo governo. Então, essa é a famosa 14ª emenda. Bom, somente um pedacinho, na verdade, ela tem outras seções. E dentro dessa seção, existem algumas cláusulas, existem 4 cláusulas, tá? Mas a gente não vai ver isso hoje, porque não vai dar tempo. Então, assim, pensando na emancipação da mulher, a Corte Suprema estaria contradizendo a fala do Cordeiro, que é igualdade, certo? Se eu tenho uma fala do dragão, em comparação e contraste, também deveria ter uma fala do Cordeiro. Atos legislativos, judiciários, de quando o caráter dos Estados Unidos era Cordeiro. Então, você não está ajudando para que essas pessoas sejam iguais, você não está protegendo as pessoas, como está na Constituição de que você deveria fazer. Então, até ontem falou de que ainda não estamos na lei dominical, embora possamos ver contradições, mas ainda não estamos na lei dominical. Eu estou falando porque também é importante para mim, porque eu estive fazendo muitas especulações com vários amigos essa semana, né, de que será que é a lei dominical agora, né? Então, ainda não é. Mas em que contexto surgiu essa 14ª emenda? Então, a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela foi adotada em 9 de julho, está quase fazendo aniversário, de 1868. De 1868, como uma das emendas da Reconstrução. Reconstrução foi um período depois da Guerra Civil. Muitas vezes considerada uma das emendas mais importantes, ela trata dos direitos de cidadania e da proteção igual perante a lei, e foi proposta em resposta a questões relacionadas aos ex-escravos após a Guerra Civil Americana. Então, outra vez, né? Como Roe versus Wade, direitos reprodutivos da mulher, foi baseada numa emenda criada em relação aos que eram ex-escravos? A gente sabe, a resposta é de Éden a Éden, incrivelmente tudo interligado, né? Então, há uma série de semelhanças entre a emancipação racial e a emancipação sexual, certo? As duas linhas de Éden a Éden. Por exemplo, ontem a Tess falou sobre O Vento Levou, aquele filme, né? O sentimento da causa perdida que tinha nos Estados do Sul, retratado nesse filme, O Vento Levou, fazendo o mesmo papel que Hollywood faz sobre o rol da mulher na sociedade. Temos que, na história do direito ao aborto, alguns presidenciáveis que eram pró-escolha se tornaram pró-vida para ganhar votos. Então, a gente vê como o direito reprodutivo estava sendo usado como um brinquedo para garantir o poder, para ganhar votos. Assim também aconteceu na Guerra de Secessão, quando Abraham Lincoln falou que se eu pudesse salvar a União, sem libertar nenhum escravo, eu faria. Ou seja, ele também estava brincando com o direito de alguém, ele estava colocando a riqueza, a integridade da nação acima das liberdades de alguém, acima às custas da liberdade dos negros. E o que a Carla falou no começo, liberdade e igualdade para as pessoas desprivilegiadas, para as pessoas que não estão sendo cidadãs ou que são cidadãos de segunda classe na sociedade, a sua liberdade significa igualdade, certo? Então, ele estava brincando com a igualdade dos negros, assim como também brincam com a igualdade das mulheres hoje, no que diz respeito aos direitos reprodutivos que trazem a emancipação da mulher. Então, a gente vê como que brincaram com essa igualdade. Em 1863, houve a Declaração de Emancipação, porque
somente porque eles precisavam de soldados para o exército para brigar lá na Guerra de Secessão. Em 1865, 100 anos antes do movimento de direitos civis, a 13ª emenda que aboliu a escravidão. E, embora eles fossem livres, não eram iguais. Então, além da estrutura social que já não permitia que eles fossem iguais, também havia leis estaduais, como códigos negros, que marginalizavam as pessoas de cor. Enfim, em todo esse contexto surgiu a 14ª emenda e depois a 15ª, com direito ao voto ao homem negro. E, em resposta a isso, foram passados processos na Corte Suprema. De como assim? Bom, a gente não está tendo igualdade, a gente está sofrendo violência, a gente não está podendo ser igual. Vamos ir às cortes, agora nós somos livres. Quem encontrava aliança com os juízes que julgavam? Os juízes que julgavam eram os homens brancos que tinham escravos antes. Então, eles eram aliados de quem? Dos negros ou dos homens de poder? Os juízes eram aliados dos homens de poder. Então, eles passavam processos e tomavam decisões nas cortes estaduais, na Corte Suprema, que davam poder aos estados para agirem como eles quisessem. A mesma coisa que a gente está vendo acontecer agora, tirando a responsabilidade do Estado, que deveria proteger os direitos das pessoas, da igualdade para as pessoas, porque elas são iguais, e colocando nas mãos dos estados, lavando suas mãos para que eles façam o que eles quiserem com os direitos dessas pessoas. Então, assim, eles estavam deixando de lado a proteção igualitária, que era assegurada pela Declaração da Independência e pela Constituição. Então, eu trouxe alguns casos, eu não vou explicar muito sobre isso, mas somente citar para que a gente veja como a Corte Suprema é responsável por interpretar a Constituição, ela pode sim errar e pode tomar decisões muito ruins. Teve o caso Slaughterhouse, de 1873. O que foi decidido? Estados definem seus direitos, ou que os estados poderiam definir o que eram os direitos do cidadão. Isso ia contra a cláusula de privilégios e imunidades da 14ª emenda, que já diz que você é um cidadão se você é nascido, naturalizado, ou se você está sob a jurisdição dos Estados Unidos. Certo? Então, eles colocaram na mão do Estado algo que já estava definido na 14ª emenda. Outro caso, 1876, Keith-Hank versus Estados Unidos. Eles diziam: a 14ª emenda não pode te proteger da violência cometida por outros cidadãos. Não é responsabilidade da 14ª emenda, ou seja, se eles quiserem linchar vocês, se eles quiserem maltratar vocês, se eles quiserem assassinar vocês, a gente não pode dar proteção baseada na 14ª emenda. Outro caso, casos de direitos civis de 1883. Negros, dizia que negros não podiam ficar livres de discriminação em instalações públicas. Caso Plessy versus Ferguson, de 1896. Leis estaduais de segregação, né? Ou seja, por exemplo, a lei de Louisiana, na segregação dos trens. Negros e brancos não podiam ir misturados. Eles tinham compartimentos separados para que eles viajassem nos trens. Então, houve, com isso da 14ª emenda, que muitos historiadores e estudiosos afirmam que foi um segundo nascimento dos Estados Unidos, houve uma contra-revolução. Havia movimentos organizados, como, por exemplo, o KKK, massacres, linchamentos, e de tudo isso não participavam somente os grupos organizados, mas toda a sociedade fazia esses linchamentos. Era toda a sociedade que participava disso, ou seja, não havia uma estrutura social. A mentalidade das pessoas, a cultura das pessoas as pegava para entender o que era igualdade.
Então, foi por isso que foi necessário o movimento dos direitos civis dos anos 60, de 1960 e poucos, né, na década de 1960. Esse movimento dos direitos civis apelava à 14ª emenda. Depois, o movimento feminista pediu igualdade baseada na 14ª emenda. O uso de contraceptivos foi liberado inicialmente para casais casados em 1965, com a cláusula da privacidade da 14ª emenda. E logo depois o casamento gay, em 2015, também baseado na 14ª emenda. Ou seja, olha o tanto de coisas que tem a 14ª emenda por trás. Então, por que a gente está querendo chamar a atenção para a 14ª emenda hoje? Por causa da repercussão que a decisão Dobbs causou. Decisão Dobbs, né? Causou. Então, o juiz, esse juiz aqui, que é o Clarence Thomas, ele falou que também deveriam reconsiderar todos os precedentes substantivos do tribunal, incluindo Griswold, Lawrence e Obergefell. 3 coisinhas. Griswold tem a ver com a decisão de 65 sobre os contraceptivos. Lawrence, que tirava a punição para o que o Estado considerava como atos de sodomia entre adultos com consentimento, né? Que o Parminda já falou sobre isso. Obergefell, 2015, o casamento gay. Então, assim, a gente ainda não está na lei dominical, mas vemos como essas coisas têm se intensificado. Eu falei algumas coisas por alto, ainda tem mais coisas para falar. Talvez eu faça uma parte 4, ou se alguém quiser continuar, também pode ficar à vontade. A gente ainda tem que falar sobre como essas decisões se deram. E é isso. Gabriel. Você tinha feito uma pergunta no começo, como aquela autora, uma mulher, foi capaz de predizer, né, que Roe versus Wade iria cair. E então, se um juiz da Suprema Corte já está apontando para esses casos-chave, né, que precisam ser reconsiderados, né, e se a gente considera que a Suprema Corte tem uma maioria conservadora, né, que é uma coisa que não vai mudar tão cedo, acho que é apenas ser realista e aceitar o que está vindo, né? Não deve ser grande surpresa para ninguém. Exato. Não tem que ser surpresa para nós. Vamos orar, então? Querido Senhor, obrigada, Pai, por ter nos orientado tanto, por ter nos ajudado, por ter nos dado luz e ver as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, Senhor. Queremos te pedir misericórdia sobre as vidas que estão sendo afetadas, milhares de mulheres que perderam o seu direito agora. Queremos pedir tua ajuda, Senhor, para que a gente possa enxergar passo a passo cada vez mais a luz que o Senhor tem nos dado. Sempre tendo diante de nós a luz do clamor da meia-noite, refletindo, né, no caminho que está chegando à frente, e te pedimos a tua ajuda, meu Deus, para aprender a amar o nosso próximo e aprender a te amar também. Te peço a bênção sobre os nossos irmãos, sobre todos os que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.